Como eu mencionei anteriormente, a gente vai falar um pouquinho de um conceito importante aqui quando a gente fala de correlação e regressão, que é o de causalidade. Vou abordar aqui para vocês, justamente para você poder entender o que é isso e não te atrapalhar na hora de fazer uma análise de correlação. O conceito de causalidade, ele fala que há uma relação entre uma variável x e uma variável y. Então, aquela correlação que a gente viu de uma variável x interferir na saída da minha variável y. Quando essa correlação existe, existe uma causalidade ou não. A gente busca o quê? Que sim, que de fato exista essa causalidade que eu vou explicar para vocês aqui. Vamos lembrar daquele exemplo do sorvete. No exemplo da temperatura e da quantidade vendida de sorvetes, podemos identificar que dias de temperaturas mais altas implicam em uma maior quantidade média de sorvetes vendidos. Isso a gente já viu. Isto é, dadas as preferências das pessoas de consumirem mais sorvetes em dias de calor, quando a temperatura aumenta, em média, a quantidade de sorvetes também aumenta. Então, a gente já falou sobre isso, fica claro, né? Existe uma correlação, existe aqui a causalidade. Por quê? O fato de você aumentar a temperatura causa, em média, um aumento também das vendas de sorvetes. Agora, voltando ao exemplo aqui, seguinte. Notamos que a correlação entre temperaturas e vendas de sorvete é positiva, certo? Quando uma aumenta, outra também aumenta. E causa o aumento da quantidade vendida quando tem calor. Então tá bem claro isso aqui, né? Essa causalidade. Todavia, nós não podemos de modo algum dizer que se vendermos mais sorvetes, a temperatura do dia ficará mais elevada. Então veja que aumentar a temperatura causa um aumento da venda de sorvete. Só que se eu aumentar a venda de sorvete, isso não vai fazer com que a temperatura aumente. A causalidade aqui existe de temperatura para venda, não de venda para temperatura. E é isso que eu quero que você entenda muito bem. Por quê? Pode ser que você faça uma correlação de duas variáveis que você acredita que tem uma correlação e no gráfico ou quando você vai medir o coeficiente, parece que tem sim a correlação. Aí você fala, legal, descobri uma correlação. Se eu mexer nessa variável, eu aumento a outra. Mas não necessariamente isso pode acontecer. Pode acontecer que exista apenas só uma correlação estatística. O que isso quer dizer? Que no gráfico ou no coeficiente existe a tendência de ter uma correlação, mas na verdade ela não existe. Aí eu quero de novo que você entenda uma coisa que eu já falei aqui. A ferramenta, ela te dá uma visão, mas a ferramenta ao mesmo tempo ela é burra. Por quê? Ela interpreta os dados que você passa. Ela não faz uma análise de contexto. Essa análise de contexto, quem vai ter que fazer é você. Então, há um exemplo aqui bem legal. Em países do hemisfério norte, nota-se que as pessoas tendem a gastar mais em compras no frio. Apesar do gasto em compras estar correlacionado negativamente com a temperatura, quanto menor a temperatura, maior as compras, não quer dizer que o frio cause um aumento nas vendas. Então veja, eu posso fazer uma correlação de temperatura e compras. E pode dar uma correlação forte negativa. Você fala, legal, então quer dizer que sempre que faz frio eu vendo mais. Não necessariamente. Pode ser que a correlação aqui, a causalidade, esteja o quê? Nas datas festivas. Quando tem frio, tem Natal. Quando não tem Natal, tem mais compras. Então a causalidade aqui não está necessariamente na temperatura, está nas datas festivas. Quando eu tenho datas festivas, eu tenho mais venda. Agora, se você faz uma correlação entre temperatura e compras, dá a impressão que existe sim. A gente precisa alinhar algumas partes aqui, alguns conceitos, que é o quê? Eu faço a correlação, tem que ter bom senso também para interpretar esses dados, para ver se existe a causalidade, e sempre que possível a gente vai testar isso, para poder confirmar. Aí são pontos de atenção que você vai precisar ter, para que não possa identificar uma variável em uma correlação que na verdade não existe. Então tem que estar muito atento em relação a isso, tá? E por que usar essa correlação e essa regressão que a gente falou aqui? Acho que já deu para entender bastante, né? Mas vamos reforçar alguns pontos aqui. Uma forte correlação não prova causalidade. Essa causalidade, como a gente viu aqui,
vai também de uma interpretação, de teste, de análise, do bom senso, eu costumo dizer. Mas se uma equipe acredita que existe causalidade, ela é um fator mesmo entre duas variáveis, um modelo de regressão forte ajuda a validar essa suposição. Então eu consigo criar um modelo de regressão, uma equação, e trabalhar para validar isso, e a partir dessa validação eu brincar com as minhas variáveis para mudar o resultado que eu estou tendo, que é um resultado indesejado, um problema. Então aqui, por exemplo, uma equipe Six Sigma pode conduzir brainstorms e diagramas de espinha de peixe, chegando à conclusão de que uma determinada entrada A está causando variação em uma saída B. A equipe conduz testes de regressão que mostram que a variação em B é relacionada fortemente à variação em A. A equipe então pode usar o teste de hipótese para determinar se suas mudanças criaram uma diferença estatística na saída. Isso é muito utilizado aqui em grupos Lean Six Sigma. Já comentei aqui que se você tem interesse em se aprofundar muito mesmo na análise e solução de problemas, na melhoria contínua, aprendendo ferramentas mais potentes e tendo um embasamento maior para a estatística, o Lean Six Sigma ele é muito interessante. E aí, aqui existe um conceito também no Lean Six Sigma que é o teste de hipótese, que é uma ferramenta estatística para validar estatisticamente algumas hipóteses, como o próprio nome já fala, da ferramenta. A partir do momento que você tem certeza, e aí a gente sempre vai buscar isso, a certeza, o mais próximo de 100% que a correlação existe. Tendo certeza disso, eu sei que se eu mexer em uma variável, eu afeto a outra. Estrategicamente, eu consigo mexer nos resultados que eu tenho, tá? Importante falar que a gente vai chegar na quarta etapa do nosso método, que são 8 etapas. Veja que até agora, chegando quase na metade, nós não falamos em soluções ainda. A gente definiu qual que é o problema, a gente criou um time, a gente entendeu o conceito de variáveis e até agora a gente não falou em solução, em causa raiz ainda. Essa primeira etapa é a mais longa do processo de análise e solução de problemas. Só que ela é a mais importante, porque quando você faz uma boa análise, levanta bons dados, você consegue fazer melhores análises, consequentemente criar melhores soluções. Por isso que até agora nós não buscamos soluções, apenas entender o problema. Se você faz ali uma análise, um entendimento muito bom, você e seu time, eu garanto para você que tem meio caminho andado para você resolver o problema. O que acontece muito, infelizmente, é que as pessoas tendem a pular etapas, já ir atrás da solução, sem ter um bom embasamento, sem ter dados, sem conhecer alguns contextos e abordagens que eu apresentei para vocês aqui, que são fundamentais. De novo, eu não quero que você seja decoreba de ferramenta, e sim um especialista em análise e resolução de problemas. E essa base ela é fundamental. Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar, aí sim, na busca pela causa raiz, que é aquela causa que, quando eliminada, elimina o meu problema de uma vez por todas.